Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor ressuscitou, Ele está vivo. Aleluia! Queridos irmãos e irmãs, esta noite santa que enche a nossa alma de alegria, de exultação, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele ressuscitou. A morte não teve a última palavra, a morte não pôde detê-lo. Ele venceu, Ele é o vencedor, Ele ressuscitou dos mortos, depois de 40 dias, com o grito do aleluia preso na nossa garganta. Passamos 40 dias da quaresma em jejum, em penitência, para que, chegado o dia de hoje, esta noite santa, pudéssemos proclamar a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição gloriosa, diante daqueles que nós, durante as celebrações pascais, durante o tríduo pascal, nós ouvíamos na narração da paixão, aqueles que começavam até mesmo a zombar de Jesus, aqueles que pediam a crucifixão do Senhor, aqueles que gritaram: crucificam, crucificam, aqueles que preferiram que soltasse Barrabás do que Jesus, em quem Pilatos não encontrou crime algum, mas pediram que soltasse o ladrão, pediram que soltasse Barrabás, e Jesus foi entregue para ser crucificado, e muitos zombavam dele. Jesus foi flagelado, Jesus que assumiu a figura do servo sofredor, como dizia o profeta Isaías, anunciava o profeta Isaías. E Jesus que vai decididamente, com total liberdade, entregar a sua vida. Ele que tinha dito para os seus apóstolos: chegou a hora, chegou a hora, é agora que o Filho do Homem vai ser glorificado. E ali ele segue o seu destino com toda força e com toda confiança no Pai. O Pai que iria ressuscitá-lo no dia de hoje, junto com o Espírito Santo de Deus. E nós ouvimos nessa vigília pascal, vejam, 9 leituras, 7 do Antigo Testamento, a leitura do Novo Testamento e o Evangelho, 9 leituras, que narram como que um resumo de toda a história da salvação, narrando as maravilhas operadas por Deus em favor do seu povo. Desde a criação, iniciamos com a leitura do Gênesis, desde a criação até a plenitude dos tempos, o Filho único de Deus, que vindo a nós, entregou a sua vida, foi crucificado, mas ressuscitou glorioso. Por isso, o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa exultação, e por isso que nós cantávamos: ó morte, onde estás, ó morte? Qual é a tua vitória, morte? O Senhor ressurgiu, o Senhor ressuscitou. Queridos irmãos e irmãs, proclamar a vitória de Cristo é também proclamar a nossa vitória. É proclamar que também nós, com Ele, nele, somos mais do que vencedores. Eu falava a respeito de toda essa narrativa, de toda a história da salvação pelas leituras, e com um detalhe, toda a história da salvação à luz de Cristo. É por isso que esse Círio Pascal está próximo do ambão da palavra de Deus, porque toda a história narrada agora é compreendida à luz de Cristo vivo, ressuscitado. Ele é a luz que, vindo ao mundo, como diz São João, ilumina todo homem, ilumina a cada um de nós. Ele que é a luz que brilhou nas trevas e que, portanto, pela sua paixão, morte e ressurreição, Ele agora pode arrancar a humanidade, arrancar o homem do poder das trevas, e agora iluminar todo o seu ser,
toda a sua existência com a luz, que é Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. E esta grande vigília, que como dizia Santo Agostinho, é a mãe de todas as vigílias, porque nela nós celebramos a ressurreição gloriosa do Senhor, o fundamento da nossa esperança, o fundamento da nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, nós acreditamos em um Deus vivo, nós acreditamos em um Deus ressuscitado, que está conosco, que caminha conosco e que vai caminhar até o fim, e o fim significa a glória dos céus. Por isso que cada um de nós hoje é chamado, é convidado a se encontrar com o ressuscitado, a fazer a experiência gloriosa com o Cristo glorioso, para que o encontro com Jesus ressuscitado produza em nós a vida nova. Nós que fomos batizados, a leitura do Novo Testamento, da carta de São Paulo aos Romanos, fala justamente disso. Fala que nós, pelo batismo, fomos sepultados com Cristo em sua morte, para ressuscitarmos para uma vida nova. Ou seja, nós que já somos batizados, fomos mergulhados no mistério da nossa redenção, fomos mergulhados no mistério que nos salva, na paixão, morte e ressurreição de Cristo, e pelo batismo recebemos uma vida nova, recebemos uma vida sobrenatural, recebemos a vida divina, e portanto fomos feitos participantes da vida divina, participantes da vida de Deus. Por isso é que nós somos chamados a assumir na nossa vida, a partir da graça do batismo, uma vida segundo o Espírito, uma vida da graça de Deus. E esta é a vida dos filhos e filhas de Deus. Mas esse encontro hoje, ele precisa ser renovado. Esse encontro com o Senhor ressuscitado precisa ser renovado. Os apóstolos, nós vamos acompanhar durante a oitava de Páscoa, os apóstolos, os discípulos que tinham perdido a fé, que tinham perdido a esperança, que estavam desanimados, abatidos, e o Senhor ressuscitado vai aparecer a cada um deles, para que a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo sejam renovados, e assim eles se tornem testemunhas do ressuscitado. Eles carreguem dentro de si a chama da fé, a chama da esperança e a chama da caridade, que nada e nem ninguém poderá apagar. E essa graça precisa acontecer com cada um de nós. E no evangelho de hoje, aquelas mulheres que vão ao túmulo para chorar diante do túmulo de Jesus, e chegando lá, o que elas encontram? O túmulo está vazio. O anjo de Deus que desce, aquele tremor de terra, o anjo retira a pedra do túmulo e senta em cima dela, e fala com aquelas mulheres e diz: eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, o Jesus que morreu, mas eu digo para vocês, mulheres, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E depois, quando elas saem dali, o próprio Jesus aparece para elas, e ali elas têm aquele encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ali elas fazem aquela experiência profunda do encontro com o ressuscitado, e há uma mistura de sentimentos, uma mistura de medo com alegria, e elas iam correndo, porque o Senhor havia marcado um encontro com os seus. O Senhor pede para que elas avisem aos seus irmãos, avisem aos seus discípulos, os seus apóstolos, que Jesus vai encontrá-los na Galileia, aquela Galileia dos gentios, aquela Galileia dos pagãos, aquela Galileia que o povo é um povo que é um povo misto, é um misto entre judeus e pagãos. A Galileia que significa
o mundo em que nós vivemos, e é nesse mundo em que nós vivemos que o Cristo ressuscitado se fará presente, e é neste mundo que nós temos a possibilidade de encontrar Jesus, e se nós o encontrarmos, nós seremos novas criaturas, como diz São Paulo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O Senhor que deseja renovar a face da terra, mas começando com cada um de nós, mas começando renovando o coração de cada pessoa humana, a vida de cada um de nós. Por isso também hoje conosco o Senhor marca o encontro na Galileia, e na Galileia porque foi lá que tudo começou, foi lá na Galileia que Jesus começou a chamar os seus primeiros discípulos, dizendo: vem e segue-me. E agora Ele ressuscitado, que aparece para cada um de nós, renova para nós o seu convite: vem e segue-me. Por isso, queridos irmãos, hoje, celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos também renovar a nossa adesão a Ele, e por isso que daqui a pouco vamos renovar as promessas batismais e também professar a nossa fé, renunciando ao diabo e às suas obras e às suas seduções, para vivermos o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque devemos proclamar para o mundo que Jesus é o único Senhor, o único que pode nos salvar, o único Deus Salvador, e é a Ele que nós vamos anunciar, para que todos sejam salvos por meio dele. Esta é a missão da igreja, esta é a nossa missão: anunciar o evangelho da salvação a toda criatura. Mas nós não podemos anunciar de qualquer jeito, nós não podemos anunciar o evangelho de qualquer forma. Nós precisamos anunciar entusiasmados, nós precisamos anunciar o evangelho com alegria, não com tristeza. O cristão não é triste, o cristão não vive a tristeza. O cristão é aquele que transborda de alegria, porque ele sabe que, embora possa encontrar dificuldades, problemas, sofrimentos, mas o Cristo vivo e ressuscitado se faz presente e acompanha a sua vida, mora na sua alma, mora no seu coração. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é pela presença do ressuscitado que nós também devemos abraçar a nossa missão de evangelizar, a nossa missão de pregar o evangelho a toda criatura. E peçamos, a partir dessa Páscoa, a partir dessa noite santa, a partir dessa noite gloriosa, que o Senhor renove em nós esta alegria que não é euforia, é uma alegria divina, é uma alegria que vem do céu, que preenche a nossa alma. E essa alegria, esse entusiasmo que nos torna testemunhas de Jesus, é que nós devemos viver e transmitir para o mundo. O mundo sim é triste, o mundo sim é sem alegria. O cristão, a igreja, anuncia com alegria o evangelho da salvação, porque sabe em quem colocou a sua fé, porque sabe em quem colocou a sua esperança. E eu quero dizer para cada um de vocês, meu povo, eu quero dizer para a comunidade católica, corpo místico de Cristo: sejam aquilo que Deus chamou vocês a ser. Sejam corpo místico de Cristo, sejam a igreja que Deus chamou vocês a ser, sejam a igreja que o Senhor espera que vocês sejam, e vão ao encontro de todos aqueles que ainda se encontram nas trevas, e que eles sejam arrancados pela missão e evangelização de cada um de vocês. Cada um de vocês, cheios, ungidos pelo Espírito Santo, possa anunciar o evangelho que transforma, o evangelho que cura, o evangelho que salva. E assim nós vamos ver os prodígios de Deus acontecer, as maravilhas de Deus acontecer, famílias sendo renovadas, famílias sendo restauradas, jovens sendo curados, jovens sendo libertados, e muitos que chegarão à consagração total de suas vidas a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, abracemos a nossa missão. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Aleluia! Jesus ressuscitou, ressuscitou. Cantemos mais uma vez. Ressuscitou. Fiquemos de pé. Ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia.
Aleluia!